Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. A 17:27. Hoje eu quero começar com uma profecia de um profeta pouco falado nas Escrituras, mas eu quero dizer a vocês que a entrada na terra de Yeshua deve ter causado vamos dizer assim, um reboliço espiritual, né, meu irmão? Porque estava chegando na terra o Filho de Deus. E quando Miriam, sua mãe, e seu pai foram apresentá-lo na sinagoga, obviamente, profetizaram sobre o menino, né? Lembra disso? Em Lucas 2, 33, 4, que diz assim: E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele, né, de Yeshua, se diziam. E Shimeon, é um profeta pouco falado, está nas nossas Bíblias, Simeão, os abençoou. Olha como é importante. Abençoou a família de Yeshua. E disse a Miriam, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Queda e elevação. E para ser alvo de contradições. Gente, até hoje, Yeshua é motivo de contradição, né? Até dentro das igrejas. É motivo de contradição no mundo. Alguns chamam ele de grande revolucionário. Outros dizem que ele era um bom moço, um bom rapaz. Outros dizem que ele é o próprio pai, não é? Então há uma nuvem de contradições em torno de Yeshua. E você vai entender porque eu disse isso. E nessa porção que nós vamos comentar lá de Mateus 16, 1 a 17, 27, lá em Mateus 16, 13, Yeshua e seus discípulos chegam a uma região chamada Cesareia de Filipe. Veja lá em Mateus 16, 13. Tendo Yeshua chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha aí, ó. Ao nascer, foi profetizado que haveria contradição, ele seria motivo de contradições. Agora, não sei se você sabe, essa região recebeu o nome de Cesareia de Filipe, porque o tetrarca Filipe, filho de Herodes o Grande, reconstruiu e embelezou a cidade, dedicando ao imperador César. E acrescentou seu próprio nome para distingui-la da Cesareia existente na costa, que era Cesareia Marítima. Mas, obviamente, que ele podia botar outro nome, mas botou o nome dele, né? Porque eu acho que ele queria homenagear a si mesmo. Essa cidade ficava ao norte da Galileia, perto de uma das nascentes do Rio Jordão, ao sopé do Monte Hermon, que a gente escuta muito falar, né? Chamava-se anteriormente essa cidade Baal-Gade, ou Baal-Hermon, em tempos dos cananeus, por ser centro de culto a Baal, aí, ó, de onde surgiu o culto a Baal. Mais tarde, os gregos a chamaram de Panéias ou Panias, porque eles acreditavam que o demônio Pan havia nascido numa gruta nessa região próxima
dessa cidade, né? Então, essa região era conhecida por cultos pagãos. Tinha muita macumba lá, sei lá. Não é? Sacrifícios aos demônios, etc. Não é? E especialmente a esse demônio Pan, além de templos dedicados à adoração ao imperador romano, porque na época de Roma o imperador era divino, era um deus. Era um lugar carregado de símbolos de poder humano e idolatria. Ali, em meio a tantas divindades malignas, falsas, Yeshua pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Interessante, né? Ele só pergunta quando ele chega nessa região cheia de demônios, cheio de adorações a diversos deuses, ao imperador romano. E ele chega humildemente ali com seus discípulos e faz essa pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E a resposta veio lá em Mateus 16,14. Responderam eles: uns dizem que é João, o batizador. Eu sei que na sua Bíblia está aí João Batista, mas Batista não é sobrenome, era o que ele fazia. É imersor, batizador do grego, mas ele não tem sobrenome de Batista, não é? Outros dizem que tu é Elias, e outros Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Olha, por isso que eu falei para você, ele seria motivo de quê? Contradição aí, cada um falando uma coisa dele, né? Não é diferente hoje. Apesar de ninguém dizer que ele é Elias ou que ele é um dos profetas, mas a gente escuta que ele é o pai, não é? A gente escuta isso, que ele é o próprio pai, que ele é advogado dos advogados. A gente escuta isso até dentro da igreja, hein? Mas ele é advogado dos advogados? Pois é. Mas as pessoas acham isso até bonito, advogados, advogados. Então, quem começou a dizer a mentira de que Yeshua era João o Batizador, ressuscitado, foi Herodes Antipas. Ele que lançou essa dúvida aí, esse negócio. Veja em Mateus 14, 1-2. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Yeshua e disse aos seus cortesãos: este é João o batizador, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Está vendo? Isso espalhou. Por que espalhou? Era aniversário dele, e ele abriu o palácio para a corte que morava ali em Israel, em Jerusalém. E ele dava um grande banquete, uma grande festa, tinha soldados, tinha reis de outros lugares, não é? Tinha os ricos, só não tinha os pobres, mas os ricos, não é? E os poderosos estavam lá. Então, quando ele falava uma coisa ali dentro daquela festa, aquilo espalhava, ou seja, aquilo era a televisão da época, o rádio da época. Então, aquele conceito dele saiu do palácio e espalhou entre o povo. Deu para entender? Então, alguns ouviram isso e ficaram dizendo que Yeshua era João ressuscitado, né? E também o povo associou Yeshua a Elias por causa de uma profecia de Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, eles não estavam entendendo quem era Yeshua, então alguns que conheciam a profecia associaram ele à profecia de Malaquias, mas não como o Senhor, mas como Elias que viria antes do dia do Senhor. Quero dizer a vocês que Elias ainda vem, né? E não foi naquela época. Então, como Elias ainda não morreu, você sabe disso, ele foi levado vivo ao céu em um redemoinho,
E como está escrito em Hebreus 9:27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Elias, como não morreu, ele tem que voltar para morrer. Tem 2 homens que não morreram na Bíblia, Enoque e Elias. E eles têm que voltar para morrer, porque é dado ao homem morrer uma vez. Por isso que as testemunhas de Apocalipse, que o pessoal fala que é Moisés, não pode ser Moisés, porque Moisés já morreu. Ele não pode morrer 2 vezes. Amém? Está claro aí? Então, certamente não é Moisés. Quem fala que é Moisés não está entendendo. Então, porque as 2 testemunhas elas vão ser mortas em Jerusalém, né? Ali com muita gente ao redor. Eles vão matar os 2. Ou seja, tem que ser homens que não morreram. E Moisés já morreu. Amém? Elias ainda há de voltar nos finais dos tempos. Elias também foi conhecido por grandes sinais. Elias fazia, se você ler a palavra, você vai ver. Fogo do céu, não é? Até tem uns discípulos que dizem, Senhor, tu quer que nós façamos como Elias e mande fogo do céu e queime todo mundo aí? Aí Yeshua fala, vocês não sabem que eu quero misericórdia, né? Misericórdia eu quero. Fogo do céu, multiplicação de alimentos, Yeshua fez isso. Ó, ressurreição, Yeshua ressuscitou pessoas. Yeshua também realiza milagres poderosos. Elias enfrentou reis e sacerdotes idólatras. E Yeshua confrontava fariseus e saduceus, o que levou alguns do povo a associá-lo a Elias. Então, alguns que conheciam as Escrituras ficavam olhando o movimento de Yeshua brigando com os fariseus, com os saduceus, Yeshua ressuscita um aqui, Yeshua anda nas águas, aí fala, esse só pode ser Elias, porque Elias não morreu, e a palavra fala que Elias viria antes do grande dia do Senhor. Mas o grande dia do Senhor é quando Israel estiver na angústia de Jacó, que fala. Amém? Então ainda nem chegou, ainda vai chegar. E também eles associaram Yeshua a Jeremias. Apesar da igreja não conhecer muito Jeremias, né? Mas Jeremias é um profeta que a igreja cismou de chamar ele de profeta chorão. Isso é uma humilhação. Eu quero ver qualquer um passar o sofrimento que Jeremias passou e não chorar. Ele não era chorão. Ele estava sofrendo de ver Israel na decadência espiritual que estava. Jeremias é conhecido como o profeta que denunciava os pecados de Israel. E como ele denunciava, Deus mostrava para ele. E ele devia sofrer muito com aquilo, por isso ele chorava. Nessa a gente vê o mundo em decadência. Você fica alegre ou fica triste? Você fica triste. Você não quer criar filho nesse mundo. Você tem medo de deixar teus filhos irem para os lugares. Tem ou não tem? Por causa da imoralidade total que está tendo, não é? Pessoas vivendo sem casar, relação sexual à torta direita. Então você fica preocupado como ficou Jeremias, não é? Então Jeremias é conhecido como um profeta que denunciou o pecado de Israel e chorava pela destruição de Jerusalém. Meu irmão, ele não queria ver Jerusalém destruída. Imagina, um profeta que tem visões espirituais, que sabe a vontade de Deus e vê ali o povo de Deus decaindo, decaindo e o juízo vindo, e Deus já tinha falado com ele que viria. Você quer que ele faça o quê? Sorria? Não é? Ele tinha que chorar. Eu também choraria. Muitos viam em Yeshua a mesma compaixão e dor pelo povo, porém todos estavam errados. Por isso que eu chamo atenção para esse negócio. Yeshua é advogado dos advogados. A Bíblia não fala isso. Porque até parece bonito, mas está errado. Poxa, você imagina, Yeshua está sendo comparado a quem? A João. Yeshua falou o que de João? Nascido de mulher não há maior que João. Então, é um elogio ser comparado a João. Mas é verdade? Não. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É por isso que a igreja fica com problema, porque na realidade nós temos que viver o que está escrito, o que é, e não aquilo que achamos o que é. Opinião de homem na obra de Deus não tem valor nenhum, ainda que nos soe bonito. Olha que bonito. Ele é João, o batizador, ou o imersor, ressuscitado. Bonito, né? Comparando Yeshua a ele. Ou comparando Yeshua a Elias. Poxa, quem não quer ser como Elias? Todos nós queremos, não queremos? Você não quer que Deus te use como Elias? Então, todos nós queremos. Olha que coisa linda. Só que não é verdade. Só que não é verdade, nem é Jeremias e nem é nenhum dos profetas. Isso não é verdade. A Bíblia não fala isso dele, não é? Então, isso nós precisamos tomar cuidado. Todos estavam errados. Quando Yeshua perguntou quem dizem os homens ser o filho do homem, e os discípulos relataram as diversas opiniões ou contradições, como foi profetizado quando ele nasceu, fica evidente que a verdadeira fé não se fundamenta em percepções ou opiniões humanas. O que eu mais ouvi dentro da igreja, eu acho que é assim. Não tem valor nenhum diante de Deus. Eu penso que é assim. Eu creio que é assim. Não tem valor nenhum diante de Deus. Porque a obra de Deus não tem a mão humana. A obra de Deus tem a mão dele. E ele fez como ele quis. E ele estabeleceu como ele quis. Tanto é que Yeshua fala uma coisa interessante. O pai dá a vida a quem ele quer. E deu ao filho da vida a quem ele quer. E o pai deu ao filho. Foi o pai. Então nós precisamos entender de fato quem é Yeshua e não ficarmos no meio das contradições. Ora, a gente vê pessoas orando chamando Yeshua de pai. Bonito? É bonito. Ó pai, você não escuta isso? Jesus, meu pai. Ele não é teu pai. Ele é o filho de teu pai. Ele é o teu irmão primogênito. Ele é o filho do Deus Altíssimo. E isso que a gente vê dentro das igrejas ainda representa o que foi profetizado lá atrás, que ele seria motivo de contradições. Está vendo aí, ó? Como a palavra de Deus é fiel e verdadeira? Agora, opinião humana não vale nada dentro da obra de Deus. Mas vale aquilo que Yud Vavirê já revelou nas Escrituras a respeito dele. A gente tem que buscar nas Escrituras o que o Pai fala a respeito dele, para a gente acreditar naquilo que está escrito, não naquilo que achamos. Não é? Yeshua, o anjo Gabriel, está escrito isso? Pois é. Então como é que ele é o anjo Gabriel? Ou não, Miguel, perdão. Não é. Não está escrito que ele é o anjo Miguel. Se tivesse escrito Yeshua é o anjo Miguel. Amém. Mas não está. Então nós temos que descartar essas questões. Senão nós somos mais um que fica dentro da o quê? Do mover da contradição. Fica aquela confusão sem entender nada. Então, não adianta você comparar Yeshua a esses grandes servos de Yud Revavé. Eles são servos do Senhor. Elias, João, Jeremias e outros são grandes servos de Yud Revavé, do Pai. Mas não adianta você comparar eles, porque Yeshua é maior que todos eles. Inclusive, Israel que não crê tem um problema, porque considera Moisés maior que todos, mas a palavra está dizendo que Yeshua é maior que Moisés. Você está entendendo, meu irmão, como é problemática a coisa? Yeshua é maior. Mas Moisés é um grande servo de Deus? Sim, ele foi fiel em toda a casa do Senhor. A lei leva o nome dele, não é porque ele fez a lei, porque quem deu a lei foi o Pai. Mas leva o nome dele porque ele honrou o Pai em toda a casa de Deus, que é Israel. E que, inclusive, a palavra fala que também somos nós.
Deu para entender? Agora, o Yeshua o é como filho. Olha a diferença. Um é como servo, o outro é como... Ó, não adianta comparar. Isso pode parecer bonito para você, mas isso é contradição. Por isso está escrito em João 7,38. Quem crê em mim, como diz... Então você tem que avaliar. A Escritura está dizendo que ele é Elias? Está dizendo que ele é Jeremias? Está dizendo que ele é João? Está dizendo que ele é Moisés? Não. Então, está tudo errado. Está dizendo que ele é médico dos médicos, advogado dos advogados? Não está. Parece bonito, não parece? Mas está errado, porque não está escrito que ele é médico de médico. Agora está escrito que ele é rei dos reis. Aí está certo. Olha, como dizem as escrituras, motorista dos motoristas, eu já ouvi cada uma, gente. Já ouvi. Já ouvi, meu. Aí é um negócio, ó, a criatividade não pode, meu irmão. Está errado, isso é contradição. Nós só podemos... Obra de Deus é o que está escrito, não é o que eu acho. Não é a palavra bonita que nós falamos. É o que está escrito. É o que está escrito, é o que vale. Ele está dizendo, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, se eu estou falando que ele é João o batizador, não vai acontecer isso aqui comigo, ó. Rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, se eu creio que ele é médico dos médicos, rios de água viva não fluirão de mim. Se eu creio que ele é Jeremias, rios de água viva não fluirão de mim, porque não é a verdade. Deus trabalha com verdade. Não adianta eu inventar. Então, Yeshua pergunta aos discípulos em Mateus 16,15. Mas vós, perguntou-lhe Yeshua, quem dizeis que eu sou? Olha, presta atenção numa coisa. Você vê que Yeshua faz duas perguntas. Uma, o que os homens dizem que eu sou? E outra, ele pergunta, mas vocês, o que dizem que eu sou? Aí é que está a questão. Ó, primeiro você está vendo que quando ele pergunta o que os homens dizem, só tem contradição. Ninguém acerta. Ninguém acerta, gente. Quando eu estou dizendo que Yeshua é médico dos médicos, eu não estou acertando aquilo que é dito dele nas Escrituras. Não estou. Estou errado. Porque ele não é Jeremias, ele não é médico dos médicos. Ele não é Moisés, ele não é Elias, ele não é um dos profetas. Aí ele está vendo que aquilo que o profeta Simeão falou está valendo. Engraçado, valia na época de Yeshua, um monte de contradição, e vale hoje. E pior, dentro da igreja. Porque olha que bonito, ele é o pai. Mas está escrito que ele é o pai? Não está. Então está errado. E aí que entra o problema, gente. Olha só, essa pergunta, eu vou repetir. Mas vós, perguntou Yeshua, quem dizeis que eu sou? Gente, essa pergunta é de vital importância para a sua vida, para a minha vida. É de fato a pergunta mais importante da nossa vida, sabia? Essa é a pergunta mais importante que você vai ouvir na sua vida. Por mais que você viva 200 anos, dizer quem é o Filho do Homem é a pergunta, é a resposta mais importante da sua vida. Pode escrever no que eu estou dizendo a você. Veja a resposta de Pedro em Mateus 16,16. Respondeu-lhe Shimon, Quefas, tu és o Mashiach, o filho do Elohim vivo.
Olha que diferença. Não é médico dos médicos. Não é, sei lá, um grande filósofo. Não é um moço bacana, legal. Não é um revolucionário. Não é Elias. Não é Jeremias. Não é João. Ele é filho de Yud Re Vav Re. Agora, olha a resposta de Yeshua a isso. Mateus 16, 17. Disse-lhe Yeshua: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Bar é a palavra aramaica para filho. Filho de Jonas. Eles não traduzem, nem sei porquê. Tá? Então o nome do pai de Pedro era Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Você só diz que Yeshua é o filho de Yud Revavirê se ele te revelar. Por isso você é bem-aventurado. Se você entende no seu coração que ele é o filho de Yud Revavirê, o Criador. Isso é uma revelação. Isso não é a carne, isso não é o sangue. A palavra quer dizer que isso não é por filosofia humana, isso não é por inteligência humana, isso não é por capacidade humana, isso é uma revelação. Nenhum homem por si só diria isso. Ninguém. Essa pergunta, gente, ela é fundamental para as nossas vidas futuras. Quero dizer para vocês, nossas vidas eternas. O que você tem no teu coração? Será que você tem dúvida? Porque Pedro respondeu sem gaguejar. Pedro não respondeu porque alguém cochichou no ouvido dele. Pedro respondeu porque o Criador falou dentro do coração dele. E ele tem certeza absoluta de que aquele rapaz que está diante dele é filho de Yud Revavirê, o Criador. É uma revelação, gente. Se você crê verdadeiramente que ele é filho de Yud Revavirê, não tem dúvida nenhuma no seu coração, é porque você tem uma revelação e você é bem-aventurado. Bem-aventurado. Porque você só responde essa pergunta corretamente se Yud Revavirê, nosso Pai Celestial, te revelar ao coração quem de fato é Yeshua. Se o Criador não falasse nada, até hoje, nós estávamos falando que Yeshua é o médico dos médicos, doutor dos doutores, advogado dos advogados, ou sei lá o que, o Pai. Sabe por que eles falam que é o Pai? Porque não tem revelação nos seus corações. Deu para entender, gente? Você deu para entender por que essa pergunta é fundamental para a vida eterna? O que você diz que é Yeshua? Quem é ele para você? Não é porque o Rafael falou, mas quem é ele para você? Olha para dentro do teu coração e vê se você está pensando, será que ele é mesmo filho de Deus? Se você está nessa dúvida, é porque você não tem a revelação do Pai no seu coração. Pode ter até um conhecimento intelectual, mas não está dentro do seu coração. E o que vale é o que está dentro do seu coração. Quem tem a certeza de quem é Yeshua dentro do coração, as pessoas podem falar o que for, não te demove da sua certeza. Você está entendendo? Você não sai da sua certeza. Ah, o cara falou que Yeshua não é o Messias. Você não está nem aí para isso. Porque você sabe que ele o é. Porque o Pai colocou a certeza dentro do teu coração. O Pai é que falou dentro do teu coração quem ele é.
E o pai não falou que ele é médico, no médico, doutor, doutor, motorista dos motoristas. Nada disso ele falou. Ele falou que ele é o filho de Yud-Heh-Vav-Heh. Olha aí, ó. Yeshua fala bem claramente: bem-aventurado és tu, Simão Borjana, porque não foi a carne e sangue. Carne e sangue aqui é o homem. Não é o homem. Não é a intelectualidade humana. Não é a filosofia humana. Não é a ciência humana. Não é nada disso. É o Pai que revelou. Se Yeshua nascesse e o Pai não revelasse, hoje a gente estaria perdido aqui sem saber quem era Yeshua de fato. Você só responde essa pergunta corretamente se Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai Celestial, te revelar no seu coração quem de fato é Yeshua. Como foi com Pedro naquele momento. Só tem certeza de que Yeshua é o filho de Yud-Heh-Vav-Heh quem Yud-Heh-Vav-Heh revelar. Reconhecer Yeshua como Mashiach não é fruto de lógica ou inteligência humana ou tradição humana, mas de revelação do Criador. Amém, meu irmão? Se você tem certeza absoluta que Yeshua é o filho de Yud-Heh-Vav-Heh, você é bem-aventurado. Porque dentro da igreja há contradição de quem é Yeshua. E se você às vezes falar quem ele é, tem gente que briga contigo. Sabia disso? Você fala assim, não tem trindade. Meu Deus. Se tiver armas, até atiro em você. Vira briga, gente. Estou falando de experiência. Se você crê em trindade, é porque você não tem a revelação de Yud-Heh-Vav-Heh. Você tem o conhecimento humano. Mas saber quem é Yeshua não é por conhecimento humano. É por revelação divina. Olha que coisa. Gente, você tem noção de como somos bem-aventurados? Meu Deus, olha que coisa tremenda. Foi Deus que nos revelou que e aquele rapaz, Yeshua, 2000 anos atrás, é o próprio filho dele. Senão você não falaria isso. Você ia falar que ele é médico de médico, advogado de advogado, mas falar que ele é filho do Deus Altíssimo, não. Ah, Rafael, mas é bonito isso. Mas não é verdade. Pode ser lindo. Puxa, ele é Elias, está salvo. Ah, ele é João, ressuscitado, está salvo. Pode ser bonito, mas não é verdade. Nunca mais esqueci quando eu li a primeira vez, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que está cheio de gente presa na igreja? Porque, de fato, não conhece a verdade. De fato, conhece coisas que um homem está falando. Obra de Deus não tem intelectualidade humana, não tem conceito humano, não tem filosofia. Gente, tem gente que acha que cristianismo é filosofia. Que é coisa pior que isso. Se você crê, você é bem-aventurado. Cada um de nós, discípulo de Yeshua, precisa responder pessoalmente essa pergunta. E você sabe que Deus ouve teu coração, né? Nós precisamos. Essa é uma pergunta para os discípulos de Yeshua. Você é discípulo de Yeshua? Quem você acha que ele é? O que você diz dele? O que sai do teu coração de quem é ele? Pois é, tem certeza? Ainda que judeus digam que ele não é o Messias. Tem pessoa que me liga falando, Rafael, fulano de tal diz que Yeshua não é Messias. Problema dele. Eu sei que ele é. Eu sei que ele é filho de Yud-Heh-Vav-Heh. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que ele não é o pai. Eu sei que o pai não é ele. Não tenho dúvida. Eu fico vendo as pessoas falando, discutindo. Até agora o judaísmo messiânico também está falando que
Yeshua é o próprio Pai? Alguns, não todos. Isso é porque não tem revelação no coração, meu irmão. Fica passeando aí nos conceitos humanos. Como a igreja ainda está. Porque se você chegar dentro das igrejas e dizer que não tem trindade, você morre. Você é herege. Eles é que são hereges, mas você passa a ser o herege. Amém, meu irmão? Você precisa responder essa pergunta pessoalmente. Essa é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje e até quando Yeshua voltar. Mas você tem que responder antes dele voltar. Você não pode dizer assim, não vou te responder quando ele voltar. Se eu ver, eu vou dizer, não, eu acredito. Aí você dançou. Já era para você. Tá bom, meu irmão? Não com base no que os outros dizem, mas no que Yud-Heh revela ao nosso coração. Por isso está escrito em Hebreus 1, de 1 a 3. Eu acho lindo isso. Havendo Yud-Heh antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha aí o que ele está dizendo. O pai não está chamando ele de profeta. O pai está chamando ele de filho. Está dizendo que o pai falou de várias maneiras aos pais por meio dos profetas. Yeshua não está no meio dos profetas. Yeshua é assim, ó, e agora está falando pelo Filho. Aí, ó. Antes falou pelos profetas. Então ele não é um dos profetas. É claro que eu ia ficar feliz se Deus dissesse, você é um profeta. Não estamos desmerecendo, mas o Filho é maior do que os profetas. Deu para entender? A quem constituiu herdeiro de tudo. Quem herda é filho. Deus o constituiu herdeiro de tudo. Você sabe o que é de tudo de Deus, gente? Eu não sei o que é tudo de Deus, você sabe? Eu não sei. Deve ser muita coisa pampa beça. Deve ser coisa que a gente nem imagina, cara. Eu às vezes fico pensando, meu Deus, é muita herança. Fala sério. É muita coisa e está herdando tudo. Eu te darei as nações. Olha que coisa. Todas as nações. Ele manda. E ele vai reger com vara de ferro. Todo poder, toda autoridade, toda herança. Ó, todo poder, toda autoridade, toda herança. Gente, o que Deus criou, tem coisa que a gente nem sabe que Deus criou. Imagina, ele vai herdar também. Você sabe que a Bíblia diz que Deus está no lugar habitável dele. Gente, como é que deve ser lá? Deve ser um negócio estruturado. Será que tem borboleta? Pássaros, não é? Ué, deve ter. Deve ter. Flores que nem a gente nunca viu. Imagina quanta coisa. Anjos que a gente nunca viu. A gente conhece poucos anjos, gente. Ele criou miríades, milhares de milhões de seres. Cara, que isso? Yeshua está herdando tudo isso. Todos os anjos se prostram diante dele. Ele é herdeiro de tudo. Meu Deus, é muita coisa. Eu acho que se juntar os bancos todinho não dá para depositar. Pois é, não dá. É muita coisa. Eu fico lendo essas coisas, gente. Eu fico meditando. Vocês não meditam, não? Eu medito. Ó, herdeiro de tudo. O que é tudo? Você acha que é tudo que a gente está vendo aqui? Isso não é nada. Imagina a coisa que Deus criou que eu nem imagino que Ele criou. Gente, o homem vê o sol. A gente nem é isso aqui perto do sol. A terra é desse tamanhozinho no sol, gente. Agora tu imagina. Deus tem poder. Imagina o que Deus criou que a gente não sabe. E Ele vai herdar tudo. Tudo. E olha o que a palavra fala. Por quem fez também o mundo. Ó.
Ele não diz por quem ele fez o céu. Ele diz por quem ele fez o mundo. Colabora com o que o João falou, né? Por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. Tem gente que traduz isso errado, mas é por meio dele, por intermédio dele, ele criou o mundo. Aí, ó. O qual, sendo resplendor da sua glória, Yeshua é bonitão, gente. Ele parece com o Pai. Ele reflete a glória do Pai. Olha que coisa tremenda. E a expressa imagem da sua pessoa, do seu ser. Você olhou para Yeshua, por isso que o pessoal não entende. Por isso que quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, ele falou, tem visto a mim, não tem crido, mas era o Pai falando através dele, porque ele é o resplendor da glória do Deus invisível, e ele expressa a imagem do seu ser. Ele é filho, e ser filho, ele parece com ele em tudo. Ó, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Então ele não pode ser o Pai, porque ele sentou à destra. Como é que eu sento à destra de mim mesmo? Tem como? Eu não vou falar para você tentar, porque a última vez que eu falei foram tentar. Então eu não vou nem falar. Por isso, hoje, gente, eu termino com o discurso de Paulo lá na sinagoga de Antioquia. Eu acho isso lindo. Antioquia da Psídia. Veja em Atos 13, de 32 a 39. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Yud Revavirê, a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Yeshua. Então, olha só, vou repetir. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Yud Revavirê, a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando em Yeshua. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. O que está dizendo? Tu és eu? Está dizendo isso? Tu és eu mesmo? Tu és anjo? Tu és profeta? Tu és Elias? Não está falando nada disso, está dizendo, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Yeshua é o filho de Yud Revavirê. E quando Pedro falou isso, foi porque o próprio Pai revelou no coração dele. Porque ele não sabia. E ninguém sabia. E só ficou sabendo porque o Pai espalhou. O Pai cochichou lá no ouvido de Pedro e a coisa, ó, tchuf, espalhou. E o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção? Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz, não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Yud Revavirê, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. O que é corrupção? O corpo dele apodreceu. Ele foi enterrado e o corpo dele apodreceu. Davi fez isso. Mas Yeshua fez? Mas aquele a quem Yud Revavirê ressuscitou, Yeshua, nenhuma corrupção viu. O corpo dele não apodreceu, nem um pouquinho, gente. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, e mulheres e irmãs. Eu estou acrescentando. Que por este, Yeshua, se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Como dizem as? Aí você está salvo para a glória de Deus. Shabbat Shalom.